como serão o julgamento e todo o procedimento das pessoas presas no dia 8 e 9 de janeiro. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Muitas pessoas me perguntam como vai ser esse procedimento ou, não adianta mais nada porque o ministro já sabe o que vai fazer e tudo. Então, assim, eu vou explicar aqui e vou desmistificar muita coisa do que vem acontecendo. Primeira coisa que você deve saber é que esse processo e tudo que envolva essas pessoas do dia 8 e 9 de janeiro vai ser regido pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então não é somente o Código de Processo Penal, vai ser o regimento interno, porque até o momento a competência de julgamento vai ser do STF. Então, assim, você tem uma supressão de instância, que é o quê? Normalmente no primeiro grau você pode recorrer para o segundo grau, depois para o STJ e, no último caso, se for o caso, para a Suprema Corte, né? Que no caso, nesse caso, já começa por lá. Então você tem sim uma supressão de instância, isso é prejudicial, normalmente para a pessoa que está ali. Então, assim, é muito importante que o processo seria muito melhor se ele fosse no primeiro grau. Mas estou explicando aqui a realidade desse caso. Isso pode ser uma tese defensiva? Pode ser sim. Aí no caso, nem aqui nem em outros lugares vocês vão ver tese defensiva, porque estou trabalhando no caso e a gente não pode falar sobre teses defensivas para não prejudicar os nossos clientes, e teses defensivas a gente fala no processo. Mas, e até porque as teses defensivas elas não são, não decidir no primeiro dia e pronto. Não, conforme as semanas vão passando, os dias vão passando, as teses defensivas elas vão mudando. Então tem um trabalho ativo da defesa de acompanhar tudo que está acontecendo no cenário, nesse caso aí que envolve o Brasil, para saber, né, como lidar e melhorar cada dia mais as defesas e assim podendo ter um sucesso maior nos clientes que confiaram no escritório. No caso aqui da Ribeiro Verde Advogados, eu coordeno essa parte aqui no escritório. Então, a gente segue ali o regimento interno do STF. Você pode ter acesso ao regimento interno. Você vai no Google, vou até abrir aqui. Você vai no Google e coloca regimento interno STF. Você vai até ver que tem outros da STJ, tudo. Então, assim, se tiver curiosidade, você pode olhar. Mas aí você vai olhar aqui no regimento interno do STF. E aqui vai dizer tudo, tá? As regras estão aqui. Eu não vou ler, mas eu falo assim, só para você entender, porque isso está ao alcance não somente meu, mas de qualquer pessoa que tem o interesse de pesquisar. Então, já te falando aqui que você pode pesquisar e tudo, se for do seu interesse. Mas é importante vocês saberem que, primeira coisa, tem-se ali o inquérito, que ele é feito de uma forma diferente, mais abreviada. Então, assim, o Ministério Público, ele vai acusar a pessoa ou as pessoas nesse caso. Então ele tem que fazer uma denúncia. Só que quando ele faz essa denúncia, o regimento interno do STF diz o seguinte, que essa denúncia ela tem que ser recebida pelo juiz, assim como qualquer outro caso, mas que antes dela ser simplesmente recebida, que normalmente é os casos, porque se você trata de um crime comum vai ser recebido e pronto, assim, muito difícil não ser. E depois já vai para uma fase de resposta à acusação, que a gente chama. Mas aqui não. Aqui vai chegar para o juiz receber, só que não vai ser o juiz, vai ser o plenário do STF. Então não vai ser uma decisão única, vai ser no plenário. Só que da denúncia, a pessoa que está sendo acusada ela vai ter 15 dias para fazer uma defesa prévia. Uma defesa antes mesmo de ser analisada a denúncia. Em procedimentos comuns, não. Não tem essa defesa, você tem uma resposta à acusação, ou seja, a denúncia foi recebida, agora você responde à denúncia. Aqui não, aqui você tem duas fases. E é muito comum isso acontecer em crimes de tráfico de drogas e também contra servidores públicos e tudo, mas não é um procedimento dos mais comuns, é realmente um pouco diferente.
ele, claro, tem um procedimento a mais, né? Isso faz com que o processo possa demorar mais. Aí tem que ver se é vantajoso ou não. Normalmente é vantajoso quando a pessoa está em liberdade. Quando a pessoa está presa, não é tão interessante ter uma demora. Ou será que é, nesse caso? Então tem toda essa questão que a defesa é responsável por avaliar, né? Para ver se vale a pena ou não, se vale a pena encurtar o prazo, ou seja, vou apresentar o quanto antes essa defesa ou não, vou esperar porque eu tenho meu prazo e meu prazo tem que ser respeitado. Então, o cliente tem que ser notificado e depois dessa notificação tem um prazo de 15 dias. E é 15 dias corridos ou úteis? Nesse caso, vai de acordo com, né, o regimento do STF, vai ser em dias úteis, porque o prazo no STF é contado em dias úteis. Ah, mas a defesa pode fazer como se fosse dias corridos de processo penal comum? Pode fazer, não tem problema nenhum, não. O que você não pode fazer é ser 15 dias úteis e você colocar no 16º dia para frente. Que aí o dias úteis ele é maior, né? Porque não pega feriado nem final de semana. Só que, enfim, você vai correr o risco. Então depende muito, tá? Mas é que não estou falando, a defesa ela tem que estudar, inclusive, esses detalhes. Porque é muito comum a pessoa estar lidando com questões criminais, nunca lidou no STF, aí é algo novo e acaba fazendo como se fosse processo penal comum. E eu falo isso porque atuando no processo eu vi advogados, em vez de fazer uma defesa prévia, né, eles estavam fazendo uma resposta à acusação. Então eu acho que eles não entenderam. Porque se você coloca defesa prévia, resposta à acusação, e às vezes a pessoa também confunde ao contrário, é uma resposta à acusação e faz uma defesa prévia, o juiz ele vai entender e tudo, não vai ter problema. Mas aqui no STF ficou claro que muitas pessoas não estavam entendendo, ou é muito comum, tá? O advogado ele atuar e nem ler regimento interno, ou nem saber, ou pensar que vai seguir as regras do processo penal. Aí sim, isso ele vai falar que muita coisa é um absurdo, quando na verdade o absurdo é ele não entender como pesquisar que cada tribunal é de um jeito. Isso no Brasil todo, né? Se você vai no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, cada tribunal pode ter uma peculiaridade. E quando você vai para o STF, uma competência aí que inicia lá, também vai ser tudo diferente. Mas as regras estão ali no regimento interno do STF. Se for um tribunal de justiça, vai estar no regimento interno do Tribunal de Justiça. Enfim, basta pesquisar e estudar. Então, nossa profissão como advogados, a gente faz isso. Então, vai ter esse procedimento e depois da resposta à acusação, a gente vai para uma fase que é de interrogatório. Enfim, aí a gente vai para uma fase que é de interrogatório. Então, tem que se, assim que nem eu falo, né? Aqui no regimento interno ele trata sobre ações originárias e ação penal originária, que é o caso. Então, a partir do artigo 230, a pessoa vai lendo aqui. Então, tem tudo aqui. Tudo que eu estou falando para vocês também não é da minha cabeça, tem aqui. Mas nesse caso, é preciso que vocês saibam o seguinte: embora esteja no regimento interno, vai ter muita coisa que vai mudar. Por quê? Porque um caso excepcional nunca aconteceu, um julgamento com tantas pessoas. Então, se você tem uma complexidade pelo número de pessoas, no mínimo nesse caso. Então, o que é feito? A gente pega ali a audiência de custódia, que já foi diferente. O STF disse que a audiência de custódia iam ser realizadas em até 30 dias, que não é comum, normalmente é em 24 horas, e que os juízes eles não iam analisar os pedidos nem da defesa nem da acusação para soltura ou para medidas cautelares. Eles iam analisar, o STF ia analisar o pedido, né, o caso o ministro Alexandre de Moraes, depois. Então, você viu que tiveram diversas audiências e depois que foram as decisões. Então, aí já começou uma exceção. Então, esse ponto específico não teria no regimento interno, porém foi usado um procedimento de carta de ordem, que é o que? O ministro faz uma carta para os tribunais do Brasil todo, no caso foram tanto juízes federais quanto juízes estaduais, para que eles realizem essa audiência e ele coloca as regras do jogo, que foi o que? Vocês só vão ouvir e não vão decidir. Então foi basicamente isso, assim, claro, em linhas gerais, só para
vocês entenderem. Então a gente tem aqui, a gente vai olhando, né? Eu tô falando assim, vai sendo estudado. É claro que tem coisas que se tratam especificamente do Código de Processo Penal, mas enfim, depois desse momento de recebimento da denúncia, vai vir um momento de interrogatório. E é dessa forma que está escrito no regimento interno. Por quê? Porque o procedimento interrogatório. Interrogatório. Aí tá aqui. Recebida, deixa eu ver, é o artigo 235 do regimento interno. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado e intimar o procurador-geral, bem como o querelante ou assistente, se for o caso. Então, depois de recebida a denúncia, vai ser designado. Só que prestem atenção aqui. Isso daqui é o que diz o regimento interno. Então, de fato, a gente se baseia por aqui. Mas, nesse caso, é óbvio que o ministro ele não vai fazer esses julgamentos e provavelmente eu acredito que não seja juízes, enfim, da composição dele. Ele vai e nem que ele convoque. Eu acredito que novamente, assim como nas audiências custódias, vai ser realizada carta de ordem ou carta de ordens para que os tribunais federais realizem por meio de juízes federais essas audiências. Mas como aconteceu nas audiências custódias, pode ser que aconteça também de não somente juízes federais, mas juízes estaduais. Na minha visão seria mais federais, mas eu acredito que vai ser juízes federais, estaduais, vai depender da composição e tudo, do número de juízes, porque eles vão querer fazer de uma forma mais célere e realmente, provavelmente, vai depender de vários desses fatores da praxe jurídica, né? do dia a dia dos tribunais. Então eu acredito que vai ser assim. Pode ser diferente? Pode ser diferente. Porque aqui fala que o relator vai designar o interrogatório. Mas eu acredito que em vez dele fazer isso, ele vai fazer carta de ordem para que seja designado. Por que eu falo para que seja designado? Porque você não pode chegar para o juiz, aí ele vai designar. Então, se ele fala, por exemplo, 1.000 pessoas, ele vai ficar lá, essa audiência vai ser tal dia, essa audiência vai ser tal dia. Então, não faz sentido ele ter esse trabalho. Então, provavelmente, de forma prática de procedimento, ele vai fazer simplesmente uma carta de ordem falando, marca, de acordo com o regimento interno, designe data e hora e tudo, e em vez de ser o procurador-geral, provavelmente vão ser procuradores e sejam eles federais ou estaduais, justamente porque, que nem eu falei, se for para o juiz federal, vai ser o procurador federal, se for para o juiz estadual, vai ser o procurador estadual. Então, tem toda essa questão aqui dessa mudança, né, embora esteja no regimento interno, mas é a partir do regimento interno que a gente entende o que vai acontecer. Mas a cada período, importante vocês saibam, que pode ser diferente sim, tá? Por exemplo, nesse julgamento de receber ou não a denúncia, era para ser feito no plenário e o plenário ia ser presencial, ao vivo, mas de forma extraordinária, excepcional, está sendo feito um julgamento virtual, onde num determinado prazo de dias é realizado e o advogado inclusive tem até o dia anterior, meia-noite, para apresentar a sustentação oral por vídeo, ou seja, subir o vídeo no sistema do STF. E o STF, os ministros, eles vão julgar como? Eles vão colocar a decisão deles no sistema do STF. Normalmente o que está aparecendo no site até o momento é o relatório e o voto do ministro Alexandre de Moraes. Vou até olhar aqui se por acaso não tem o voto de alguns ministros, mas no dia que eu estou gravando aqui, dia 23/4 de 2023, no domingo, já teve as primeiras denúncias analisadas. O relator disse que iria
receber todas que chegou ao conhecimento dele. Eu também acredito que vão ser recebidas todas mesmo, mas ele pediu e pessoas os acompanharam. A maioria já acompanhou dos ministros. Então, dessas primeiras 100 pessoas, provavelmente todas já estão com a denúncia recebida. Então, aqui no site do STF tem a seção virtual, você consegue olhar também, tá? E dar uma verificada. Claro que às vezes você não vai entender algumas coisas e tudo, mas tá aqui. Então, a gente abre aqui. Deixa eu só ver se eu vou falar o nome das pessoas e tudo, dos ministros, no caso, né? Aqui, ó. Ministro Alexandre. Então, tem aqui, ó. O ministro Alexandre tem tanto o relatório dele quanto o voto, tá? Então, a data de início é dia 18 até o dia 24. Esse julgamento das primeiras pessoas aqui, tá? A cada pessoa tem o número do seu inquérito e tudo, então, e numerado de 1 até 1000 e pouco, né? Que é a quantidade de pessoas. Aí, aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes votou para que as denúncias sejam recebidas. Aí, quem acompanhou o relator? Ministro Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Então, ainda tem outros ministros, né, que não votaram. Então, o que a defesa fica olhando aqui? Para ver se teve divergência. Então, se algum ministro ele vai votar diferente, a gente pode usar isso em algum momento e até ver qual o entendimento que eles estão tendo. Então, isso é muito importante. Então, a gente não se preocupa só que foi recebido ou não. Beleza, vamos ver qual é o próximo passo. Não, a gente inclusive vê os votos e o relatório até para saber. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Então, tudo que está sendo falado estão refutando. Tem gente que quis entrar com a tese que a competência não era do STF, então estão refutando isso ali na decisão, no voto. Porém, na nossa visão aqui, eu posso falar que já foi feito, a gente preferiu só falar da inépcia da denúncia, né, a nossa tese, por ser genérica. E a gente não precisou entrar no mérito, né, por conta disso. Então, pode ser que ela seja, de fato, não recebida a denúncia, porque elas são, de fato, genéricas, gente. Vocês vão olhar lá que são similares, iguais mesmo. Pessoas presas dia 9, iguais. Pessoas presas dia 8, iguais, né, que são as que eu tive acesso. Idênticas. Só muda o nome. As fotos, as coisas são idênticas e não tem foto de ninguém que é acusado, são idênticas. Então é isso. Normalmente eu me reservei ao direito de fazer as teses defensivas mesmo no momento posterior, até porque é importante ter o interrogatório. E no interrogatório, se a gente, dependendo do que a gente fala, a acusação vai usar o que a gente falou, ou seja, a defesa não pode antecipar a tese, porque senão o acusador ele vai chegar na audiência, a acusação, e vai ser específico, né? Então, assim, você tira a ampla defesa da pessoa, então às vezes a própria defesa atrapalha na defesa. Então, por esse motivo, preferimos aqui no escritório não antecipar a defesa. Só falamos da tese de que é genérica, porque de fato é genérica, fica ali comprovado e eu não tenho que entrar em fatos e nem antecipar nada. Então, assim, foi o que a gente entendeu ali que poderia, inclusive, ter chance, né, de não ser recebida, tá? Agora, tem outros colegas que decidiram antecipar a tese e tudo, porém, eu não acho, na nossa visão aqui da Ribeiro Viu Advogados, a gente não acha estratégico, tanto nesse caso do STF quanto em outros casos. Então, cada caso é um caso, cada caso tem uma estratégia diferente. E depois que for realizado o interrogatório, deixa eu até ver aqui. Aí depois que for realizado o interrogatório, aqui, ó, ao receber a ação penal oriunda de instância inferior, enfim, não é o caso, requerida, pedidos que trata. Olha só, gente, é até importante vocês verem que quando a gente lê aqui, essa competência originária, né, do STF, que é o caso que a gente segue aqui no regimento interno, a parte, é engraçado porque ele é muito feito para autoridades, vamos dizer, né, para políticos que estão sendo julgados. Então é diferente quando uma pessoa assim é julgada, né? Estão sendo julgadas justamente porque
foi um crime praticamente no local do STF, né? E, enfim, envolvia o STF. Mas, enfim, tem coisas que eu nem posso falar agora, deu até vontade, mas que eu posso usar e tudo. Então, realmente, é para clientes ou dentro do processo. Eu tenho essa responsabilidade, mas, claro, eu quero falar tudo aqui, que é importante. Aí, enfim, o prazo para a defesa prévia. Aí tem um. Deixa eu ver se. Tem aqui tudo. Aqui já é um pouco diferente. Tem umas coisas aqui que eu tô vendo aqui que foi diferente para prazo para a defesa prévia. Deixa eu ver. Ah, tá. É porque aqui tem uma diferença, ou seja, depois do vai ter o interrogatório. Deixa eu ver aqui. Antes do recebimento da denúncia, mandará notificar a pessoa por escrito no prazo de 15 dias, que é aqui onde você vai fazer a defesa, né, feita. Mas depois do interrogatório, ou seja, recebendo a denúncia, vai ser marcado dia e hora, né, para o interrogatório. E é importante a gente ver o seguinte. Deixa eu ver aqui. Recebida a denúncia, o relator designará dia e hora para interrogatório, mandando citar. Enfim. Requerida a suspensão, o pedido, não comparecendo acusado, beleza. O prazo para a defesa prévia será de 5 dias a contar-se-á do interrogatório ou da informação do defensor dativo. Então, assim, depois do interrogatório vai ter de novo uma defesa, tá? Aí essa defesa prévia aqui, aí de fato, ela pode ser entendida assim como a resposta à acusação, que alguns advogados já colocaram no processo com esse nome, mas agora não teria problema colocar a resposta à acusação ou defesa prévia, é só uma questão de nomenclatura. Ou seja, depois do interrogatório vai ter uma defesa, que aí sim, essa defesa aqui você já começa a entrar no momento que já pode ser possível, tá? Porque já passou o interrogatório e tudo. Então, estrategicamente já muda tudo, né? A instrução do processo descerá o que couber ao procedimento comum do Código de Processo Penal. Aqui, ó, o relator poderá delegar o interrogatório do réu e qualquer dos outros atos de instrução a juiz ou membro de outro tribunal que tenha competência territorial no local onde devam ser produzidos. Então, assim, aqui mesmo já deixa essa brecha, né? Que provavelmente vai ser feito por meio de carta de ordem. E aqui fala também da competência e tudo, por isso que eu falei, provavelmente seriam juízes federais, mas pode ser que sejam estaduais, enfim, vai depender aqui também do entendimento do relator, se ele vai fazer genérico ou não, enfim, é uma coisa aí que a gente vai acompanhar. Terminada a inquirição de testemunhas, o relator dará vista sucessiva à defesa e à acusação pelo prazo de 5 dias para requerer diligência em razão de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Então, vocês vejam aqui que a defesa, quanto também a acusação, vai ter um prazo de 5 dias depois, né, que for feito tanto o interrogatório quanto da pessoa que está sendo acusada, quanto também das testemunhas, tá? Então vai ter uma vista, primeiro vai ser para a acusação e depois vai ser para a defesa, interpretando aqui o regimento interno, né? Para a gente requerer diligência ou apuração de qualquer tipo de fato e tudo. Então, assim, vocês vejam que tem uma complexidade maior do que um processo comum. Então, por isso que eu falei, vai ter a defesa prévia, que em muitos casos, uma resposta à acusação, né, que vamos colocar aqui, que é de fato quando já tem uma denúncia mesmo, processo mesmo assim a gente não antecipa a tese. Então, nesse caso aqui, você acha que a gente vai antecipar a tese ou não? Eu não vou responder porque está entrando em coisas que eu não posso falar. Mas concluídas as diligências, a caso deferidas, mandará o relator dar vistas às partes para alegações pelo prazo de 15 dias, sendo comum o prazo do acusador e do assistente. Ou seja, aqui vai ser dado um prazo, tá? De 15 dias. Aí, nesse momento, tem uma palavra aqui que é importante que se chama alegações.
Essas alegações aqui, normalmente, claro que é o regimento interno, então vai ter nomes diferentes, mas no processo a gente chama de alegações finais orais, que muitas vezes são feitas por memoriais. E aqui no caso, pelo que está aqui, é feito e tem prazo, né? Ou seja, vai ser por escrito, por memoriais, só que aqui nem se chama por memoriais, porque já é por escrito e tudo, então nem tem essa coisa que é diferente do procedimento comum. Agora, esse momento aqui de alegações finais, não tem escrito alegações finais, mas alegações, de acordo com o regimento interno do STF, esse é o momento da defesa falar tudo que ela tem para falar. Aqui não tem estratégia, não tem nada. Isso daqui é fácil de falar porque é o último, normalmente o último momento. Então, aqui pode alegar o que quiser alegar, de todas as teses. Aqui é o momento de falar, tá? Aqui, de fato, é o momento de falar. Então, assim, isso, por exemplo, você tem toda a fase de inquérito, ou de interrogatório, de ouvir o acusado, as testemunhas. Depois, diligência, se você quer pedir alguma coisa e tudo, então tem que ver, será que eu preciso pedir alguma coisa? Então você tem que ver, né? Aí isso daqui vai fazendo com que o processo demore, isso daqui pode ser estratégico, tá? Ou seja, estratégia fala assim, e isso é interessante para a defesa, porque vai depender da estratégia, se a pessoa está em liberdade ou não. Quem está solto não tem pressa. Normalmente isso é a verdade, né? Isso é comum. Agora, concluídas as diligências, mandará o relator dar vista, beleza? Fim dos prazos, artigo anterior, e após ouvir o Procurador-Geral na ação penal privada, pelo prazo de 15 dias, o relator poderá ordenar diligências para sanar nulidades ou suprir falta que prejudica a apuração da verdade. Então aqui, depois disso tudo, o ministro, no caso o relator, ele vai poder fazer também algo, ou seja, se puder suprir alguma falta, né, sanar alguma nulidade, aí esse daqui é um procedimento totalmente diferenciado, tá? Esse daqui só pode ser feito mesmo, aqui no caso, né, deixando de forma específica no STF. Observado o disposto no artigo anterior, o relator lançará o relatório e passará os autos ao revisor, que pedirá dia para o julgamento. Aí aqui é importante a gente ver o seguinte: a gente não está tratando de uma pessoa, de um processo, então são de vários. Aí como que vai ser? Provavelmente vai ter uma carta de ordem, né, para os tribunais fazerem, outros juízes normais fazerem, normais falam assim de primeiro grau fazerem, e depois vai voltar, né, para, no caso, para fazer o interrogatório, depois volta para o relator ver se vai querer fazer alguma coisa e tudo, porque eu acredito que ele não vai dar esse poder para o juiz, eu acho que vai ser só para o interrogatório, que é o quê? Ele vai colher informações e tudo, só que ele não vai decidir sobre nada, eu acredito que vai ser assim. Então, diferente de uma audiência que você pode pedir uma soltura e o juiz analisar, pode ser que ali o juiz não vai poder. Então, normalmente na carta de ordem do ministro que ele está fazendo, ele coloca exatamente os parâmetros. Você pode fazer isso e não pode decidir sobre isso, ou pode decidir sobre esse ponto específico. Eu acredito que não vai poder decidir sobre nada, tá? Porque é uma exceção mesmo, porque de fato competência do STF, mas tem coisas que eles não conseguem fazer o interrogatório, então eles têm que fazer essa exceção. Aí vocês me perguntam, então por que foi para o STF? Pois se fosse para normal, né, para os juízes normais, vamos assim dizer, já teria uma maior agilidade. E é claro, mais pessoas provavelmente estariam em liberdade já há muito tempo. E aí a gente não sabe o porquê disso, né? E aqui eu também não vou entrar no mérito, mas vocês podem refletir e ver o porquê disso e tudo. Se essa competência está certa ou errada do STF, tá? Não vou me manifestar com relação a isso, porque nem no processo eu falei nada sobre isso, tá bom? Observar o disposto no artigo anterior, lançará e passará ao revisor, que pedirá dia para o julgamento. Então aqui tem o relator, tem o revisor, então ele vai ver o dia ali para o julgamento, que aqui que está o negócio, que a gente não tem como a gente saber. Mas provavelmente ele vai marcar, o certo deveria ser julgar um por um, né? Mas eu não sei. E aqui realmente vai ter uma sessão de julgamento, né? Deve-se ter uma sessão de julgamento, mas pode ser que seja feito algo extraordinário, ou seja, que não seja o que está escrito aqui no regimento interno.
pode ser que aconteça. Aí você vai falar, mas isso não é já é justo. Pois é, também acho que não, mas até então deve ser seguido ao que está aqui, né? Poderá admitir na sessão de julgamento testemunhas enroladas com antecedente de 15 dias e tomadas na forma da lei do regimento. Tá. Secretaria remeterá a cópia do relatório aos ministros logo após o pedido reformulado pelo revisor. A requerimento das partes ou do procurador-geral, o relator poderá admitir que deponham na sessão de julgamento testemunhas arroladas com antecedência de 15 dias, intimadas na forma da lei do regimento. Então tem essa parte que também pode ser arrolada testemunhas com antecedente de 15 dias e tudo. Aí, aqui que vai chegando as incógnitas, né? Como são várias pessoas, como que vai ser esses arrolamentos, se eles vão autorizar ou como que vai ser feito, se vai ter cerceamento de defesa, enfim, como que vai ser isso. Aí, não estou falando, eu falei das partes que a gente está acompanhando e sabe o que aconteceu e agora estou falando também de como vai ser. Então, tem coisas aqui que eu sei, que eu já estudei, tem coisas que eu estou vendo junto com vocês, que a gente só vai saber nesse caso específico, tá? Não estou falando de casos normais, até porque os casos normais são normalmente contra políticos, vamos assim dizer. Então, não seriam contra pessoas comuns, mas contra políticos. Tanto é que vários momentos aqui que eu pulei, né, fala de políticos mesmo. Na sessão de julgamento, observar-se o seguinte: o relator apresentará o relatório lavrado e, se houver o aditamento ou retificação do revisor, as testemunhas arroladas serão inquiridas pelo relator e facultativamente pelos demais ministros, em primeiro lugar, as de acusação e depois as de defesa. Admitição seguir perguntas do procurador-geral e das partes, ouvir-se-ão os peritos para esclarecimento previamente ordenados pelo relator de ofício ou de requerimento das partes, findas as inquirições e efetuadas qualquer diligência ao tribunal que o tribunal houver determinado, será dada a palavra à acusação e à defesa pelo tempo de 1 hora, prorrogável pelo presidente. Na ação penal privada, enfim, não é o caso. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar em sessão secreta, sem a presença das partes e do procurador, e proclamará o resultado do julgamento em sessão pública. Aí vocês entenderam aqui que tudo que eu estou falando aqui é como se fosse para julgar uma pessoa. Então, o que nos deixa confusos, que é, mas como é que vai ser? Então, a gente vai saber fase por fase. Então, até o momento inicial, não sei qual minuto ali mais inicial, tudo eu falei o que acontecer, como seria e o que eu provavelmente possa acontecer, né? Aqui, desse momento aqui, aí já vai ficando mais complexo. Por quê? Porque vocês viram que teria que ser dado tempo para até de 1 hora aqui para defesa, né? Deveria ser ouvido testemunhas e tudo, pode ser ouvido, né? O julgamento efetuar-se-á em uma ou mais sessão a critério do tribunal. Então, aqui mesmo já fala, pode ser uma ou mais sessão, então pode demorar. Aplica-se os prazos fixados, salvo ser acusado. Tá. Enfim. Nomear defensor ad hoc, se o advogado constituído pelo réu ou defensor anteriormente não comparecer à sessão de julgamento, qual será adiada se aquele o requerer para exame dos autos. Enfim, quem fala se o advogado não for, o advogado contratado ou o advogado público não for, vai ser, no caso, não advogado público, ad hoc, né, que é um advogado como se fosse particular, mas de indicado. Se ele não comparecer, será adiado. Se o novo advogado, né, que entrar no caso, ele requerer. Nomear se o advogado constituído pelo réu. Tá. Enfim, no caso, se o defensor público ou o advogado particular não for, vai ser nomeado um defensor ad hoc, que é o que é um advogado, que ele vai ser indicado ali na hora. E esse advogado ele pode requerer que seja adiado justamente para ele estudar o processo e tudo. Isso porque a pessoa não pode ficar sem defesa. Vocês vejam que o seu acusado, o réu, ele não pode ficar sem defesa. Por isso que está escrito assim. Aí beleza, aí aqui fala vai ser dado o resultado e pronto, esse resultado é o final.
Aí desse resultado vai caber recurso? Provavelmente sim, dois recursos. Mas assim, não é um recurso que pode ser modificativo, ou seja, que pode modificar a decisão, mas você pode recorrer, que é o quê? Embargo de declaração, que é quando tem uma omissão ou obscuridade ali, enfim, da decisão. Embargo de declaração, em 5 dias. Provavelmente 5 dias, porque aqui obedece as regras do STF e não do Código de Processo Penal. Se seguisse a do Código de Processo Penal, seria 2 dias. Então, o advogado e tudo, a defesa tem que conferir se é isso ou aquilo, tá? E também poderia caber, por exemplo, embargo infringente, que é isso se não fosse unânime, né, a decisão, que é quando você tem ali, por exemplo, um acordo, um paradigma, uma decisão diferente, né, que você vai falar, poxa, se essa pessoa falou algo diferente, pode ser que tenha razão e tudo. Assim, claro, fica complicado ali, assim, normalmente a fase recursal vai ser bastante prejudicada, por isso tem que ser feito um trabalho muito bem feito para se ter uma decisão muito boa. E, enfim, caber basicamente esses dois recursos, mas é claro, a defesa, enfim, de toda qualquer forma, pode buscar outros meios, tá? Aí, aqui também tem, por exemplo, depois pode acontecer uma revisão criminal e tudo, isso já depois, pode ser que sim, então assim, nada é descartado. Aí depois tem a condenação, provavelmente, tá? Vai para uma condenação ou absolvição. Se for absolvido, tudo ok. Se não, se não tiver uma absolvição, vai ter uma condenação, aí vai ser dada a sentença, aí vai para a vara de execução penal. Aí na minha visão teria que ser assim, né? Vai para a vara de execução penal do local que a pessoa mora, e a pessoa, por exemplo, se continuasse presa ou em liberdade, independente do que seja, porque a pena pode ser também de responder em liberdade, a pessoa ia ter que comparecer, ou ia ser a vara de execução penal do lugar. Um ponto positivo disso é que você ia ter uma estratégia, não mais no STF, que tem aquele tanto de caso e tudo, que acabou julgando de forma equivocada algumas coisas, né? Ou nem conseguindo ver, eu acredito pela quantidade de coisas e tudo. Então, assim, fica claro e evidente que teve equívocos no processo, eu acredito, pela quantidade de pessoas, tá? Então, na vara de execução penal ia ser diferente, o advogado conseguiria despachar, teriam algumas teses, ou seja, mesmo a pessoa condenada, às vezes a pena dela poderia ser, de alguma forma, privilegiada numa vara de execução penal, numa estratégia de execução penal, beleza? Então, basicamente isso, estou aqui também estudando muita coisa que eu falei, estudei, principalmente da parte que a gente nem chegou ainda, tá? Eu li aqui com vocês e tudo, mas é importante vocês saberem que caso a caso, tudo que acontece, a gente não somente lê o regimento interno, como lê livros e vai atrás de informações, vai no próprio STF e vê, conversa com pessoas lá, conversa com colegas, então assim, tem toda uma pesquisa que é possível que não seja visto, então assim, momento posterior eu tenho informações dos passos, ou como que foi, ou se a gente acertou ou errou, ou, poxa, essa previsão realmente foi a que eu falei, normalmente eu estou acertando, mas vai que eles mudam e tudo, então, e a cada caso, cada fase, o advogado, ou seja, o escritório que a gente estuda bastante, para ser feito da melhor forma, né, e para ver se está tudo ok. Então é comum isso, tá? Porque aqui não é um processo comum, é um processo de alta complexidade aqui no STF. Então é isso, abraço para vocês, espero que tenham gostado. Normalmente eu não faço vídeo assim analisando na hora, ainda mais de casos tão complexos, mas como eu sei que as pessoas querem saber, também estou falando aqui, e muitas coisas vocês viram que a gente está conjecturando, porque pode ser de uma forma ou de outra. Quem vai decidir é o Supremo. É isso, abraço para vocês.